que apenas 9% das empresas contábeis estão preparadas. Isso saiu na revista Exame, no dia 3 de julho de 2018 agora. Ou seja, o Será que está dentro dessas 9% dessas empresas contábeis que estão preparadas hoje no Brasil. E o Será que nós crescemos exponencialmente nos últimos 13 anos, mais de 800%. E atingimos 21 estados e continuamos crescendo. E como que a gente faz isso? Além do serviço de excelência, além de respirar o mesmo ar que vocês respiram, atividade notarial, atividade registral, a gente tem um atendimento que busca uma pessoalidade, busca uma rapidez. Às vezes o cliente muitas vezes não consegue encontrar o profissional que ele contratou. Nós sabemos que hoje as empresas contratam um profissional pela confiança que elas têm no profissional. Atrás de todo o CNPJ tem um CPF, tem uma pessoa de confiança. Então, por exemplo, a Luciana, ela contrata o Martins, ela contrata o Jonathan, ela confia no trabalho da pessoa física. E a gente procura transparecer, dar essa pessoalidade a todos os nossos clientes. Como? Atendendo via WhatsApp, Skype. Nós temos extensões em outros estados, pessoas que trabalham para a gente em outros estados, para visitar. Nós temos uma equipe comercial de mais de 10 pessoas. Então, é uma equipe bem completa de mais de 100 colaboradores que trabalham exclusivamente para notários e registradores. E agora, em 2018, a pedido dos próprios notários e registradores, nós passamos a atuar também para as empresas. Então, será que, em relação ao e-social, está 100% preparado? Nosso sistema do e-social, nosso sistema para a folha de pagamentos, está totalmente parametrizado. E é óbvio que o e-social ele veio com uma intenção fiscalizatória. Ou seja, fiscalizar de uma forma mais fácil e mais automática. Então, cabe ao notário, ao registrador ou ao responsável pela essa parte de folha, de livros, contratar um profissional idôneo, um profissional que saiba realmente como cumprir as obrigações. Inclusive, nós estamos aqui promovendo o treinamento para vocês em relação ao e-social, que eu também vou passar a palavra ao Dr. Leandro e para o Dr. Rony, mas nós faremos para os nossos clientes um treinamento também, entre o final do ano e o começo do ano que vem, em relação à passagem das informações. Porque não só o Será que tem que saber executar muito bem as informações, mas tem que receber do contato. E como as informações são em tempo real, uma vez que são descumpridas ou cumpridas de forma equivocada, isso vai gerar multa. E as multas serão automáticas, serão de ofício. Isso também, eles vão entrar na palestra deles e vão falar isso. Então, será que hoje a nossa gênese foi com a folha de pagamentos, com a assessoria trabalhista, com a parte contábil relacionada ao processamento das obrigações decorrentes da folha de pagamentos. Tudo que está envolvendo a folha de pagamentos nós fazemos com a assessoria jurídica. Nós temos um departamento jurídico próprio. Nós não terceirizamos nenhum tipo de decisão, nenhum tipo de contato. Nosso departamento jurídico é próprio. Então, nós prestamos nós executamos a folha de pagamentos e qualquer dúvida relativa à contratação de empregado, à dispensa, a férias, tudo que decorre, tudo que está inerente à folha de pagamentos, nós damos esse suporte ao cliente. Nós efetuamos também o livro caixa fiscal, nós escrituramos o livro caixa fiscal, e isso é uma questão bem interessante, porque não aqui em São Paulo, mas em Minas Gerais, houve um encontro promovido pela própria Receita Federal, que nós estivemos presentes por conta dos nossos clientes lá, que a própria Receita Federal apontou irregularidades, possíveis irregularidades no livro caixa dos notários e registradores. E vinculou ainda ao cumprimento exato das informações do e-social, porque apesar de não ser ainda obrigatório, o e-social vai unificar também as informações para o fisco. Então, o livro caixa tem que ser cumprido de maneira correta também. E nós, além de executarmos o livro caixa, nós apontamos um relatório de ocorrências com cada despesa, por que a despesa é dedutível, por que não é, porque se deve ter comprovante de pagamento, nota fiscal, se deve ter contrato para os serviços prestados com habitualidade. Então, é um serviço bem completo também.
Nós efetuamos o livro diário para a corregedoria, nós escrituramos ato por ato, lançamos as despesas e apontamos também o relatório de ocorrências. Efetuamos a DOI, a Declaração sobre Operações Imobiliárias. E a DOI, nós sabemos que ela é cumprida incorretamente ou omitida, gera um valor, um percentual sobre a transação. Então, também nós cumprimos e nós nos responsabilizamos por isso. Efetuamos também a declaração de TCMD à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para os tabeliões de notas de São Paulo. E fazemos auditorias financeiras, auditorias trabalhistas, auditorias tributárias. Muitas vezes, alguns cartórios, alguns clientes acreditam que estão cumprindo corretamente todas as obrigações. E nós somos contratados para fazer auditoria para verificar se as obrigações estão sendo cumpridas corretamente. E o que acontece, às vezes, a gente aponta irregularidades e o cliente acaba nos contratando. Então, sendo o SERAC ou não, esse momento, essa etapa, esses 9% vocês têm que saber escolher bem quem é a empresa contábil que vai dar esse suporte. Mas o SERAC, como o Martins mesmo falou, nós respiramos o mesmo ar de vocês. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado, trabalhando só para cartórios e agora, por desejo dos próprios titulares, para empresas também. Nós também temos um segmento, nosso portfólio aumentou muito, até por conta do poder financeiro dos titulares em relação à gestão financeira e de investimentos. A gente oferece a melhor opção para o titular em relação às despesas do cartório. Aquela despesa está sendo... está correta? Está o valor acima de mercado? Não está? O prestador de serviço está cobrando legal? Não está? E sobrando mais dinheiro, a gente oferece opções de investimentos, tanto no Brasil como no exterior. Isso também faz parte do nosso portfólio. Mas, voltando ao E-Social, que está vinculado principalmente à parte de folha e à parte de livro caixa da Receita Federal, né? É de suma importância que vocês se atentem ao cumprimento do E-Social, que já está em vigor para as empresas e para as pessoas físicas vai iniciar agora em janeiro de 2019. Passo, então, a palavra ao Dr. Leandro, que vai dar seguimento e vai contar para vocês quais são essas mudanças e quais são as implicações na atividade de vocês. Obrigado, Dr. Jonathan. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Cumprimentar na pessoa do Dr. Rafael e do Dr. Leonardo, cumprimentar e parabenizar o Colégio Notarial aqui de São Paulo pela atitude protagonista, né? Que é realmente resultado de uma parceria institucional que o SERAC já tem com essa entidade de longa data. Então, muito oportuno esse encontro aqui, num momento crucial aí das etapas, dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo em relação ao E-Social. Bom, como os meus colegas aqui já adiantaram, né, a gente vai fazer uma abordagem focando aspectos práticos, aspectos jurídicos, aspectos relacionados à parte operacional, à folha de pagamentos, enfim. Então, vocês vão ter aqui hoje uma abordagem jurídica e também uma abordagem com uma faceta da parte prática, da parte da folha, da parte da rotina de recursos humanos, que o Dr. Rony vai trazer aqui, vai contribuir com alguns apontamentos e impressões e preocupações e desabafos, enfim. A ideia foi personalizar essa fala para o nosso público, de notários e registradores, sobretudo de notários, por estarmos na Casa dos Notários, e algumas abordagens relacionadas também à nossa experiência com as pessoas jurídicas por conta das empresas dos nossos próprios clientes, que também são notários e, por alguma questão pontual, possuem uma pessoa jurídica, uma empresa de administração ou uma empresa até anterior ao ingresso dele na atividade. Pretendo trazer algumas questões práticas que nós temos sido provocados em relação a elas na fonte, seja em contato lá por meio do nosso departamento jurídico, demandas que chegam já para o nosso departamento jurídico, e seja também na fonte, nesse trabalho de corpo a corpo que é capitaneado pelo
meu colega Dr. Tiago Herance. Ele é o nosso gerente executivo de relacionamento. Ele coordena essa equipe de mais de 10 executivos de relacionamento e muitas dúvidas, muitas questões são apresentadas diretamente a ele e à equipe dele, e desagam no jurídico, no recursos humanos, enfim, no departamento pessoal da contabilidade. Tá? Então, vamos aos trabalhos aí, né? Eu creio que essa parte introdutória, essa parte conceitual, todos aqui já saibam, tá? Mas só para alinhamento, então vamos começar por ela, por favor, Dr. Rony. Vamos lá. Bom, do que a gente veio falar aqui hoje, né? Em plena segunda-feira, né? Para a semana ficar depois mais leve, né? A gente vai falar de um sistema, tá? Um projeto do governo federal, que ele resultou num sistema eletrônico, um sistema digital de coleta e processamento de dados. Tá? Por que esse sistema existe? Ele existe por um poder e dever da administração fazendária federal, tá? Um dever que decorre de uma norma constitucional. Nós tivemos, em 2003, uma emenda constitucional que alterou o artigo 37 da Constituição e disse o seguinte: os fiscos das 3 esferas de governo, né, ou seja, União, Estados, municípios, eles têm o dever, eles têm a obrigação de intercambiar dados, e preferencialmente no ambiente eletrônico. Ou seja, é um sistema de coleta de informações que tem o objetivo de intercambiar, de comparar, de minerar, tá, de cruzar dados que são de interesse da administração fazendária, tá, para fins arrecadatórios, para fins de elaboração de políticas públicas, para fins estatísticos, enfim. E o veículo é por meio digital. Especificamente o e-social, tá, que ele é um dos tentáculos, né, uma das pernas do sistema público de escrituração digital, que vocês vão ver mais à frente. Tá? Ele é o módulo que cuida da folha de pagamento digital e, para ser mais amplo, tá, ele envolve toda a contratação de mão de obra a título oneroso no país. Ou seja, eu não estou falando só do empregado que tem um vínculo de emprego, o empregado seletista. Tá? Eu também estou falando do empregado não optante, tá? Que ele também tem ali aspectos do contrato dele que devem ser informados, e eu também estou falando dos outros tipos de contratação de mão de obra a título oneroso no país. Por exemplo, empresas de cessão de mão de obra ou de empreitada. Tá? Isso também tem um lugar ali no e-social. Tá? E isso é muito comum também em cartórios. Né? Tem ali uma empresa de limpeza, conservação, vigilância, né? Ou seja, nem sempre é um público, né, de colaboradores que está internalizado. Como eu faço essa informação chegar para o fisco para que ele faça esse pente fino na escrituração da minha folha de pagamento? Como eu faço chegar? Isso como eu já faço hoje em relação a outras obrigações. Tá? Ou seja, certificado digital, que pode ser aí o A1 ou A3, tá? Que vocês podem obter, inclusive, por meio do colégio notarial. Né? E existe uma peculiaridade, tá? No manual, na última versão do manual, vocês vão encontrar uma dispensa do certificado digital, que é a regra geral, no caso do contribuinte individual equiparado à empresa, ou seja, empregador pessoa física, que tem até 7 empregados, não incluídos os empregados afastados em razão de aposentadoria por invalidez. Tá? Então, esse empregador especificamente, ele vai poder fazer o acesso por meio do código de acesso, que é um código que ele vai criar lá na página da Receita Federal do Brasil, tá? Lá no ECAC. Mas mesmo este empregador, ele pode, sim, adquirir o eCPF ou o eCNPJ. Tá? Então, é assim que a informação chega lá. Por que tem que ser assim? Para resguardar a segurança das informações no que diz respeito ao sigilo da folha, tá? Que é uma preocupação muito grande, e também porque o certificado digital, por conta de uma legislação que data de 2001, ele traz o princípio do não repúdio da informação prestada. Ou seja, se eu fui lá, digitei a minha senha e mandei aquela informação para o fisco, então essa informação tem uma presunção, que é relativa, ok, né? Uma presunção relativa de que aquilo é verdade. Eu fui lá e digitei minha senha. Se eu me distrair, a minha sobrinha foi lá e digitou a minha senha no lugar, eu vou ter que provar isso para o fisco, né? Mas vamos combinar que é bem difícil. Então, a responsabilidade de quem assinou,
tem por trás essa questão do princípio do não repúdio. E a questão do sigilo da folha, aí vocês me perguntam, mas vem cá, e como fica o sigilo dos meus dados em relação ao fisco? Em relação ao Ministério do Trabalho, à Receita Federal, à Caixa Econômica? Na verdade, não fica. Não fica pelo seguinte, porque o Código Tributário Nacional, desde a década de 60, tem um artigo que diz que a administração pública ela tem o direito, o agente de fiscalização ele tem o direito de acessar essas informações. Não só o direito, né? Ele tem o dever para cumprir o mistério dele de constituir o crédito tributário e, dependendo do caso, verificar se algum direito trabalhista ou previdenciário está sendo afrontado. O que ele não pode é dar com a língua nos dentes, sob pena de responsabilização pessoal, civil, criminal, do próprio agente de fiscalização. Tá? Eu, recentemente, tive uma experiência com indústrias, tá? E existia uma preocupação ali, mas e o sigilo da minha fórmula, como é que fica, por conta de um outro módulo do SPED, né? Existia essa preocupação. Na verdade, o Código Tributário já resolve isso, né? Porque, dando um exemplo extremo e bastante esdrúxulo até, o que o Código Tributário Nacional diz, em outras palavras, se o agente de fiscalização descobre a fórmula da Coca-Cola, ele não pode dar com a língua nos dentes. Imagine algum sigilo relacionado à folha ou à situação fiscal de um notário ou registrador. Tá? Então, a ideia central é essa, em relação no que diz respeito à segurança da informação. Tá legal? Objetivos do e-social. Então, pela fala da lâmina anterior, eu já consegui antecipar para vocês aqui o que o e-social tem por trás dele. Né? Realmente, a ideia é aprimorar o desempenho da fiscalização no cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. São aquelas obrigações que giram no entorno da folha de pagamento. Tá? Tributos, contribuições, normas de segurança do trabalho, normas relacionadas à legislação do trabalho esparsa e consolidada, convenções coletivas, regras de normas coletivas, enfim. Aumentar a formalização dos postos de trabalho é uma decorrência, né? Ou seja, ficou mais difícil para quem quer burlar. Né? E eu costumo falar em encontros como esse, né? Ou seja, quem quer burlar não vem a um encontro como esse aqui. Né? Não quer saber, não quer se inteirar, simplesmente acha um meio. Né? Mas ficou mais difícil para quem quer achar esse meio. Ainda bem que nós sabemos que essa pessoa não está aqui. Reduzir a possibilidade de erros. Aqui, a premissa está baseada no seguinte. Padronização da informação e registro único. Porque hoje eu tenho o quê? Uma série de informações que eu tenho que levar por meio de formulários, declarações, uma série de instrumentos diferentes. E às vezes eu tenho uma mesma informação sendo levada a diferentes órgãos do fisco por meio de diferentes formulários ou declarações, tá? Ou formulários que eu tenho que preencher e deixar guardados num armário lá nos meus arquivos, tá? Então, a ideia, a partir daqui, é a seguinte. Vai reduzir a possibilidade de erros, porque eu vou ter um registro só. Esse registro só vai para um ambiente nacional que vai fazer a distribuição para o órgão competente, tá? De acordo com a pertinência temática daquela informação que eu registrei ali. Inclusão trabalhista e previdenciária é uma decorrência disso aqui, né? Do aumento dos postos de trabalho formalizados, tá? Reduzir custos com a emissão e armazenamento de documentos também faz sentido. Né? Se a gente pega uma folha de pagamento aí feita alguns anos atrás, você precisava de uma máquina de datilografia com um carretel enorme, né? E hoje, enfim, você faz, dependendo da tecnologia empregada, por meio de um smartphone, para exagerar um pouquinho no exemplo. E padronizar e racionalizar o cumprimento das obrigações acessórias. Em tese, sim. Tá? Porque se eu estou prestando a informação uma vez, por meio de um único módulo, então realmente eu tenho uma padronização e uma racionalização para facilitar a minha vida e a vida do fisco também. Tá? Agora, lógico que não existe almoço de graça. Né? Para eu fazer esse depara, né, desse ambiente cheio de papel para esse ambiente totalmente automatizado, isso não sai de graça. Eu tenho que investir em sistemas, eu tenho que investir em tecnologia da informação, e eu tenho que investir em treinamento de pessoal. Por isso que a gente está aqui hoje. Ou seja, a gente precisa se inteirar do que está acontecendo e do que ainda vai acontecer. Legal? Então está aqui o Sistema Público de Escrituração Digital. Tá? Um amigo meu fala que é um queijo, né, que tem várias fatias. Né? Eu prefiro falar que é um polvo que tem vários tentáculos. Né?
E a gente veio falar desse aqui. Então, ok, nós tivemos, a gênese dele está lá em 2006, 2007, né? Nota fiscal eletrônica. Isso surgiu por meio de um convênio assinado em 2005 e teve um cronograma que foi alterado dezenas de vezes, né? Porque implantava nota fiscal, era difícil, a vida é difícil, isso não vai dar certo, não dá, tem lugar que não é nem informatizado, lá no interiorzão do Brasil, como é que eu vou emitir uma nota fiscal? E hoje em dia, você vai em algum estabelecimento, né, pode ser uma padaria enorme aqui na região da Paulista ou um boteco na periferia, né, e o rapaz nem te cumprimenta, né, ele começa perguntando se você quer a nota fiscal paulista. Ou seja, pegou. Escrituração contábil digital, tá? Escrituração relacionada ao ICMS e IPI, que não é coisa para o nosso público-alvo, conhecimento de transportes eletrônico, EFD contribuições, né, que tem as contribuições da folha e as contribuições da desoneração, no caso das pessoas jurídicas, né? E aqui está, escrituração fiscal digital social, ou escrituração fiscal digital da folha de pagamento, ou e-social, que foi o apelido que pegou. Tá? Então é desse cara aqui que a gente veio falar. E o projeto, tá, o polvo, não para por aqui. Tá? Ou seja, tem aí o que seria a DIPJ agora, né, num outro formato, e tem um projeto da nota fiscal de serviços eletrônica, que é para todos os municípios. Todos os municípios eu acho difícil, mas pelo menos para as capitais e os grandes municípios do país, a ideia é que um dia nós tenhamos isso também efetivamente implantado. Tá? Então isso aqui ainda está caminhando. Tem muitos municípios aí que não têm, que ainda não conseguiram, mesmo alguns municípios grandes, tá? Mas a ideia é conseguir fechar a nota fiscal eletrônica pelo menos entre as capitais e as cidades maiores. Tá? E é um sistema que, como vocês veem, né, como todo sistema, é algo vivo, dinâmico, e as coisas vão surgindo e nós temos que nos adequar, tá, ao que vai aparecendo. E aqui eu tenho os órgãos participantes do e-social. Tá? Quando eu falei de pertinência temática da informação registrada, é exatamente por isso aqui. Eu tenho como uma espécie de protagonista, embora técnicos da Receita Federal já tenham negado isso em palestras que eu dei, o protagonista é a Receita Federal. Tá? Essa leitura que eu faço do e-social e dos outros projetos todos do SPED. Por quê? Subprojetos, como eles gostam de chamar. Porque a Receita Federal é de longa data um órgão ultra informatizado, bem antes desses outros aqui. Então, ela acaba sendo, eu gosto sempre de fazer essa comparação, se fosse um jogo de vôlei, ela seria o levantador, tá? É o gestor do time, determina onde a bola vai, enfim. Então, o ambiente nacional fica nas mãos da Receita Federal. Embora um agente da Receita Federal tenha me dito que não é bem assim, que é de todo mundo e não é de ninguém, de repente acho que ele está com medo de algum problema e sobrar para a Receita Federal, né? Mas ela que faz a distribuição de acordo com a natureza da informação registrada lá no e-social. Tá? Então, se é um tema que interessa a Caixa Econômica, porque mexe no fundo de garantia, nos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, tá? Questões relacionadas à aquisição de casa própria, então, fica federal. Se há algum benefício previdenciário, algum afastamento, alguma aposentadoria, algum acidente, Previdência Social. E se há alguma questão relacionada à segurança, saúde, alguma questão relacionada a descumprimento de norma do trabalho, tá, da CLT, da legislação consolidada ou esparsa, Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Mas tudo isso armazenado e centralizado num ambiente nacional. E aí o fisco tem que ter muito cuidado com a informação que transita nesse ambiente, porque se ela for violada, se ela for passada a outro que não a quem de direito, aí o fisco e o agente responsável por essa infração teriam que responder. Tá? Então essa é a lógica do sistema no que diz respeito aos órgãos participantes do subprojeto. Tá? E o que nós temos já de novidades, tá, coisas bem recentes relacionadas ao processo de implantação e o cronograma de implantação. Tá? Existia aí um burburinho, olha, para as pessoas físicas vai começar em outubro, não, em julho, enfim. E aí veio um esclarecimento em julho por parte do fisco que para o empregador pessoa física, tá, que é o público-alvo aqui de hoje, esse empregador pessoa física ele só começa efetivamente em janeiro de 2019, tá, porque as resoluções do Comitê Gestor do E-Social
em alguns pontos, elas não vinham sendo muito claras no que diz respeito a essa etapa do cronograma de implantação, tá? Do que eles passaram a chamar de faseamento lá no final do ano passado. Tá? E hoje nós já temos isso oficializado. Tá? É uma matéria extraída da própria página do E-Social, que traz o início para janeiro em relação aos empregadores pessoas físicas, que são os equiparados à empresa aqui no caso dos notários. Tá? Portanto, no que diz respeito ao cronograma de implantação, os notários estão nessa coluna aqui. Quem está lá no fundo acho que vai ter dificuldade para visualizar, mas fiquem tranquilos que esse material vai ser disponibilizado, tá? E também vai ser feita uma matéria relacionada a esse encontro aqui. Tá? Nós temos uma jornalista presente exatamente para essa finalidade. Pois bem, resumindo um pouco do que tem aqui em relação a esse faseamento, tá? Esse cronograma, nós vamos ter, em janeiro de 19, tá? Os cartórios eles ficam inseridos no terceiro grupo de prestação das informações, e aí, em 10 de janeiro de 2019, na manhã deste dia, tá? Tem início o registro das tabelas iniciais, tá? Que são aquelas tabelas relacionadas à admissão dos empregados, tá? As tabelas que trazem todos os parâmetros da folha. Nós temos 26 tabelas ao todo, tá? No sistema atual. Então, aqui começa esse trabalho de preenchimento dessas tabelas, que são basicamente tabelas relacionadas ao cadastro dos empregados. Tá? Admissões e empregados já admitidos que sejam inseridos nessa tabela. E também, a partir daí, nós vamos ter a obrigatoriedade de algo que já é possível hoje se fazer, tá? Mas ele só vai ser mandatório lá em janeiro de 19, que é a inscrição no CAEPF, tá? Cadastro de Atividade do Empregador Pessoa Física. Ele nada mais é que um número que vai substituir o cadastro específico do INSS, que vai embora em boa hora, porque de específico ele não tem nada, né? Ele nunca foi específico. Ele vale para empregador, pessoa física, ele vale para obra de construção civil, enfim. A partir do CAEPF, a obra de construção civil vai ter um outro nominho, vai ser uma outra sigla, que não importa aqui para a gente agora, tá? E o empregador pessoa física perde o SEI e ganha o CAEPF. Ah, mas como funciona? Eu tenho que baixar a inscrição no SEI e fazer uma nova inscrição lá no INSS ou na Receita Federal? O meu número do SEI vai mudar? Vai mudar, mas eu não preciso ir a nenhum órgão. Tá? Isso é feito pela internet, pelo ambiente do ECAC. Tá? E aí o que acontece? Eu vou entrar ali com o meu CPF, o meu SEI, e o programa vai fazer uma mágica e vai transformar esse número SEI no número do CAEPF, que é um número que tem uma sequência diferente. Tá? Que ele vai fazer ali um mix do meu CPF e do meu SEI, provavelmente. Né? Enfim, eu jogo lá num caldeirão e sai o meu CAEPF, legal? Então é nesse passo que estamos, tá, pessoal? Em janeiro de 19, eu tenho que iniciar a implantação com o preenchimento das tabelas. E aí eu vou ter outras fases depois, tá? Que vão se desenrolar até 2020, tá? Com outras fases que dizem respeito a cadastro depois do cadastro das tabelas, o cadastro dos dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas, né, nesse caso aqui com os empregadores, que seriam os eventos não periódicos. Em julho de 2019, eu vou ter a elaboração da folha de pagamento, ou seja, os eventos não periódicos já acabam entrando só cerca de 6 meses depois desse evento de tabelas iniciais, tá? E aí eu vou ter uma folha efetivamente processada pelo E-Social, então, só lá em julho de 19. E em outubro de 19, dentro de um ano, portanto, eu vou ter a substituição da GFIP. Tá? Aquilo que eu faço hoje por meio da GFIP, CFIP, eu passarei a fazer dentro do E-Social, tá? Exatamente para recolher a minha guia, que não vai mais ser uma GPS, vai ser um DARF, tá? Então vai ser exatamente daqui a um ano. E só em julho de 2020, julho de 2020, eu vou ter a inclusão dos dados relacionados à segurança e saúde do trabalhador, tá? Que são os dados das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então é esse o pé em que estamos no que diz respeito à implantação do sistema para os notários, legal? Por favor, Rony.
Então está aqui o CAEPF do qual eu falei agora há pouco. Tá? Recentemente, tá? Há alguns dias saiu a instrução normativa determinando a inscrição dele. Tá? Inscrição efetuada pela pessoa física no portal do ECAC, tá? É acessível também pelo portal do E-Social, e nas unidades de atendimento da Receita Federal do Brasil, aí eu acredito que vai ser para uma minoria, tá? Que tem algum problema para acessar a internet por alguma questão pontual, pelo menos uma minoria, pensando, né, em São Paulo, em outros grandes centros urbanos. Tá? Mas é lógico que no interior por aí, a gente tem que considerar também essa necessidade e essas especificidades. Tá legal? Mas vejam que é uma notícia bem recente, é de 11 de setembro. E outra lição de casa importante, tá, para esse trabalho que começa lá em janeiro do ano que vem, diz respeito à questão do saneamento cadastral, tá, que é o aplicativo de qualificação cadastral que está disponibilizado também na página do E-Social. Tá? Isso aqui como é que começou? O fisco, intramuros, tá, entre os órgãos participantes, ele tentou fazer um trabalho de cruzamento e saneamento das informações cadastrais, porque ali você encontrava e ainda encontra alguns problemas, como, por exemplo, colaboradores, funcionários que têm mais de uma inscrição no PIS ou no PASEP. Tá, porque a própria Caixa Econômica Federal permitia isso, a pessoa ia lá, entrava, né, no emprego, era cadastrado no PIS, o empregador seguinte não percebia isso e também fazia o cadastro dele no PIS. Tá? Ou então pessoas, por exemplo, com divergências entre o nome de casada e de solteira no CPF, tá? Um problema mais comum entre as trabalhadoras, né? Embora desde o novo Código Civil o homem também possa adotar o sobrenome da esposa. Tá? Então esse é um problema que eles acharam um volume muito grande. Né? Divergências entre nomes ou números de inscrição. E por que tentaram fazer esse trabalho internamente? Porque os órgãos participantes acreditavam que conseguiriam cruzar, minerar essas informações e fazer um saneamento efetivo para deixar todo mundo redondinho. Não conseguiram. Tá? E esse aplicativo veio como uma espécie de pedido de ajuda à iniciativa privada, tá? Aos empregadores, no sentido de que, olha, verifique se está tudo bonitinho, se não tem nenhuma divergência no PIS, no CPF, na data de nascimento, porque se tiver alguma inconsistência cadastral, a conta não fecha e você não consegue informar esse trabalhador no E-Social. E aí depende do problema, pode ser um problema na Caixa Econômica Federal, pode ser no Ministério do Trabalho, pode ser na Receita Federal. Tá? Alguns empregadores, desde o início, tá, já enfrentaram muitas dificuldades com a utilização desse aplicativo, primeiro porque ele ficou um bom tempo fora do ar. E, tendo entrado no ar, o empregador ia lá, fazia a inserção dos dados, verificava que um determinado empregado estava com um problema, por exemplo, de divergência cadastral na Receita Federal, e a ordem era, olha, você tem que pedir para que esse trabalhador se dirija à Receita Federal para resolver esse problema de pendência cadastral. E aí você tinha uma resistência, porque às vezes o empregado, não tinha nada a ver com isso, tá, mas o empregado temia que estaria sendo chamado lá por algum problema na declaração de imposto de renda dele, já não queria ir, ou então o trabalhador ia à Caixa Econômica Federal e já tinha um funcionário lá dizendo para ele que não é aqui, liga no 135, não é com a gente, enfim. Então não é um trabalho muito fácil às vezes, tá? Dependendo da situação com a qual você se depara, tá? De que saneamento cadastral exatamente você tem que fazer e aonde você tem que encaminhar esse trabalhador. Tá? De todo modo, a receita do bolo é essa aqui. Você entra lá no aplicativo, coloca nome, PIS ou PASEP, CPF, data de nascimento do trabalhador, e no clicar de um botão ele vai te dizer se existe alguma divergência cadastral, tá? Relacionada a esse trabalhador. O aplicativo permite, inclusive, inserções e validações em grupos de 10 empregados. Tá? Então, quem tem aí alguma tecnologia para possibilitar essa inserção de 10 trabalhadores por vez, dependendo do tamanho da folha salarial, tá? Isso é necessário e é um trabalho fundamental para que lá em janeiro você não tenha nenhum dissabor na hora de fazer a implantação. Tá legal? Bom, eu falei das tabelas. Né? Então, aqui nós temos as 26 tabelas que vão ser alimentadas. Né? As tabelas iniciais, que são as de cadastros de trabalhadores, tá?
Aquelas que dizem respeito à inserção dos dados pessoais são as primeiras que vão ser visitadas, mas aí vocês me perguntam, com que frequência eu vou preencher mais ou menos uma determinada tabela? E a minha resposta é depende. Depende das peculiaridades da sua folha de pagamento. Tá? Se você segue mais a legislação e a norma coletiva, vai ser uma coisa. Se você tem um regulamento interno que você precisa, no caso, parametrizar dentro dessas tabelas, tá? Aí ele vai ter algumas peculiaridades do próprio regulamento interno que você vai ter que levar para dentro dele. Se você tem um acordo coletivo também, tá? Ou seja, tudo bem que aqui no caso em São Paulo, tá, a norma coletiva, ela segue um padrão, né? Então não tem tanta variação assim, mas dependendo da categoria de empregadores, só as muitas normas coletivas com as quais ele tem que lidar, isso acaba já sendo um desafio, tá? Felizmente, por caso do notário, coisa não é tão feia assim. Legal? Mas são 26 tabelas aí que nós temos para trabalhar. E as informações no manual, elas são classificadas como eventos trabalhistas. E quando eu tenho, portanto, o envio dessa informação por meio do e-social, eu faço o registro de um determinado evento trabalhista. É um RET, portanto, tá? Mas se for uma informação de natureza previdenciária, o manual continua chamando ele de RET. Tá? Seja tributária, trabalhista, previdenciária, porque isso gravita no entorno das informações da folha de pagamento, tá legal? Então, como está classificada a informação lá no manual? Eventos iniciais e tabelas, é isso que eu acabei de falar da primeira fase de implantação em janeiro, tá? Relacionado, aqui a gente tem informações relacionadas a dados cadastrais, enfim. Aquilo que vai dar suporte à folha que eu vou processar depois. Depois eu tenho os eventos não periódicos, tá? Que aí também está fácil, a gente já consegue exprimir por alguns exemplos, né? Já consegue inferir por alguns exemplos do cotidiano de uma rotina de folha de pagamento, né? De um trabalho de admissão, rescisão, férias, 13º, o que a gente tem ali? Eventos não periódicos. Acidente do trabalho é um evento não periódico, né? Afastamento por licença maternidade também é um evento não periódico, né? Eventos periódicos, o pagamento da remuneração, o depósito do fundo de garantia, o pagamento do vale-refeição, enfim. Então, vocês vão encontrar no manual essa classificação que já vai indicar para você, tá, de qual evento da folha de pagamento eu estou falando, dependendo do momento, tá, e das circunstâncias para cumprimento dele. Ok? Informação que eu já antecipei aqui, tá? Ou seja, sai de cenário o SEI e entra o CAEPF. E, além disso, eu não vou mais recolher a contribuição previdenciária por meio de uma guia GPS. Vai ser por meio de um DARF, um documento de arrecadação de receitas federais. Ele vai ter um código específico, tá? E a identificação vai ser o CAEPF do empregador. Então, eu tenho um novo documento de arrecadação. Tá? Além de uma nova identificação do empregador, que no caso vai ser o CAEPF, e a obra de construção civil vai ganhar um CNO, que é um Cadastro Nacional de Obras. Então, quando vocês virem esse CNO lá no e-social, calma que não é com a gente, tá? É para o pessoal da construção civil. E até a implantação do Cadastro Nacional de Obras, eles vão continuar, as empresas de construção civil vão continuar usando o SEI. Tá? Então, o notário aí na rotina dele de prática do ato, quando ele se depara com uma certidão negativa de uma obra de construção civil, tá? Durante algum período ainda, ele vai ver, sim, certidões negativas com o SEI e não com o CNO. Tá legal? Mas essa é uma das novidades também do programa. Tá? E, além das novidades, né, eu trouxe para dividir aqui com vocês algumas inquietações que o e-social acabou trazendo à tona, não porque ele alterou aspectos da legislação trabalhista, tributária ou previdenciária. Tá? Até porque, como vocês perceberam no início da nossa conversa, o e-social não veio para isso. Ele não veio para alterar a legislação tributária, trabalhista, previdenciária. Ele simplesmente veio dar uma cara, uma roupagem eletrônica, digital, para uma obrigação acessória que eu já cumpria e continuarei cumprindo em decorrência dessa legislação trabalhista, tributária e previdenciária, só dar uma cara nova. Que a legislação vai continuar sendo alterada e o e-social vai ter que se adaptar a ela, isso é uma realidade que todos nós sabemos aqui. Tá? Mas por conta da
legislação que nós já temos há algumas décadas, alguns aspectos de ordem prática, eles acabam sendo trazidos à tona no debate, tá, por conta de uma preocupação que o próprio empregador tem no que diz respeito à antecipação dessas informações para o fisco, tá, ou de algo que ele esteja eventualmente fazendo de modo não aderente à legislação, tá, não por culpa dele, mas por uma questão de ordem prática, até por uma questão que não vinha sendo até aqui preocupação dos agentes de fiscalização, foco dos agentes de fiscalização. E esse é um dos exemplos mais polêmicos, tá? Ou seja, aquele problema da empresa, e eu diria que a maioria das empresas, e isso atinge também os cartórios hoje em dia, de você não conseguir fazer o fechamento da sua folha salarial no período de uma 30, observando a rigor o regime de competência que é determinado lá pelo regulamento da Previdência Social. Tá, então, eu tenho aí casos em que a folha é fechada no período de 16 a 15, ou no período de 25 a 24, enfim. Isso vem acontecendo assim há algumas décadas. E, inclusive, sendo autorizado por meio de algumas normas coletivas. Até aqui, não estou falando de nenhuma novidade, correto? Porém, nós temos o seguinte problema aqui. Nós temos casos de autuações de contribuintes por não terem observado esse regime de competência. E um temor que nós temos é o seguinte: ainda que o contribuinte conte com uma autorização em norma coletiva para fazer isso, o risco de autuação não deixa de existir, porque a faceta de um agente de fiscalização que faça uma leitura mais rígida dessa norma é no seguinte aspecto: a norma coletiva não pode alterar a legislação tributária. Portanto, essa autorização não tem nenhuma validade. E eu venho sendo provocado ao longo de todo esse tempo com alguns exemplos e perguntas e manifestações no sentido de que, olha, eu faço isso há décadas e nunca tive nenhum problema. Eu fui fiscalizado algumas dezenas de vezes e nunca tive nenhum problema. Não quer me parecer, tá, que isso deva ser foco, tá, isso deva ser um foco de preocupação do agente de fiscalização. Tá? Inclusive, eu já ouvi isso de representantes da Receita Federal, que falaram que, olha, o fiscal que chegar num estabelecimento preocupado com esse problema, ele está preocupado com as formigas em vez de se preocupar com os elefantes. E nós sabemos que, na prática de uma fiscalização, o fiscal já vem com o foco. E como eu costumo falar, às vezes ele já vem até com auto de infração preenchido. Mas essas decisões administrativas me preocupam, porque se é verdade que muita gente faz isso há décadas e não teve nenhum dissabor, esses dois contribuintes aqui tiveram. Tá, foram autuados por isso. Então, é uma coisa que eu deixo, tá, para a nossa reflexão. Nossa experiência prática, tá, de 30 anos elaborando folhas de pagamento, primeiro para cartórios, agora para cartórios e pessoas jurídicas, diz que a maioria realmente não consegue cumprir dentro desse chamado regime de competência. Tá? E isso realmente não tem sido foco da fiscalização presencial, da fiscalização física. Esperamos que também não seja da fiscalização digital. Tá, agora, de todo modo, se eu tiver condições de me adequar a isso aqui, ok. É uma preocupação a menos que eu tenho com a implantação do E-Social. Tá legal? Uma outra preocupação. No caso do notário, nem há uma preocupação tão presente se nós compararmos aí com a diversidade da folha salarial de outras empresas, tá? Mas diz respeito à questão da informação do CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. Bom, como diz a própria portaria do Ministério do Trabalho que atualizou essa classificação, tá? Ela não tem nenhuma pretensão de ser uma regulamentação, tá, da própria relação de emprego. Né? Então, é simplesmente para classificar, simplesmente para dar nome a determinadas funções que, se a pessoa executa na prática, na vida real, não importando aquilo que está no papel, se ela executa determinada função, então a função dela tem que ser informada com esse número de classificação para a administração, e no caso especificamente para o Ministério do Trabalho. Tá? O que ela tem por trás alguns requisitos relacionados à formação do profissional, tá? E aí tem uma questão até de segurança por trás disso, né? Ou seja, um operador de uma determinada máquina da indústria, ele tem que ter uma formação mínima para operar essa máquina,
Porque é uma questão de segurança dele, dos colegas de trabalho dele, do ambiente empresarial, enfim. É um problema que os cartórios não enfrentam de maneira tão presente, tá? Mas um problema prático, no caso da atividade de vocês, diz respeito a uma polêmica quanto à leitura da Lei 8935, no que diz respeito à contratação de outros trabalhadores que não auxiliares e escreventes. Tá? Porque a Lei 8935 proíbe que o notário contrate outro trabalhador que não auxiliar ou escrevente. A minha leitura é de que não proíbe. Que ele pode ter um vigia, um vigilante, ele pode ter um advogado, enfim, vai depender das características do cartório dele. Né? Pode ter até um arquiteto, né, Rony? Depende. Mas aí, se eu tenho esse colaborador, que é um vigia, um vigilante, é um motociclista, é um office boy, que CBO eu tenho que dar a ele? Como eu tenho que informar ele agora no meu e-social? Como auxiliar ou como office boy? Ou como motoboy? Ou como vigia? Ou como vigilante? Enfim. Não deveria ser também um problema, tá? Uma preocupação da fiscalização do trabalho, porque nós sabemos que existem outros problemas maiores aí. Tá? Mas como é nosso dever aqui trazer à tona esses temas palpitantes do debate, é uma outra preocupação que nós temos, porque sabemos que há quem faça a seguinte leitura. Pela Lei 8935, só pode contratar auxiliares e escreventes. Então, o CBO tem que ser de auxiliar ou escrevente. Não temos até aqui nenhum precedente da fiscalização, tá? Mas eu quero trazer essa questão à tona para seguirmos o debate. Legal? Outro problema que também não foi criado pelo e-social, o e-social não muda essa legislação, mas é um problema que a gente vive no dia a dia, né? Quase todo dia. Hoje, lá no jurídico do Serac, nós nos deparamos com esse problema, que é a bola dividida, o limbo previdenciário, né? Ou seja, a questão da ordem hierárquica dos atestados. Porque eu tenho o seguinte quadro, eu tenho uma lei lá de 1949 que diz que existe uma ordem hierárquica do atestado de saúde ocupacional, tá? E que deve prevalecer dentro dessa leitura a perícia do agente da Previdência Social, do perito da Previdência Social. Tá? Mas, na prática, quem aqui está enfrentando, já enfrentou esse problema de limbo? Ninguém? Nossa, que sorte! Acabei de ver esse problema hoje. Na prática, o que eu tenho? Eu tenho um trabalhador que ele é afastado, fica mais de 15 dias, então ele é submetido à perícia da Previdência Social, e o perito da Previdência Social fala, não, está tudo bem. Não constatamos incapacidade para o trabalho, volte para o trabalho. Mas se esse trabalhador ficou mais de 30 dias, no caso da atividade de vocês, mais de 30 dias afastado, antes de voltar, ele tem que passar por um exame chamado Exame de Trabalho, que está na norma regulamentadora número 7. Aí o médico coordenador do meu PCMSO, que é o programa relacionado ao cumprimento dessa norma, me diz, não, ele não pode voltar. Ele não está bem. Eu discordo do meu colega lá da Previdência Social. E agora? O que é que eu faço? Porque eu tenho duas avaliações médicas. Uma feita pelo perito da Previdência, que em tese, à luz dessa lei, deveria prevalecer. E eu tenho outra do meu médico do trabalho. Isso é um problema que já existe, o e-social não mudou. A diferença é que agora eu tenho que informar no e-social qual atestado eu resolvi seguir. Isso pode ser um chamariz de fiscalização? Em tese, sim. Então, ou seja, é mais um problema para o nosso dilema do limbo previdenciário. Tá? Mas não ponham a culpa no e-social porque ele não criou isso. Tá? E a legislação, infelizmente, não mudou. E aí vocês me perguntam, o que é que eu faço diante disso? Como bom advogado, eu vou dizer, depende. Depende, porque aí você tem decisões dizendo que se o empregador não observou essa ordem, então ele deve pagar o período em que o funcionário fica afastado, porque ele impediu o funcionário de voltar a trabalhar. Você tem decisões dizendo que não, o empregador também é vítima nessa história aqui, o funcionário que entra com uma ação contra a Previdência Social para obter seu benefício, tá? É uma questão que os tribunais também não resolveram. Então não era o e-social que ia resolver, né? Só para trazer à tona aí para as nossas reflexões também, tá legal, gente? A questão dos prazos, tá? O Dr. Rony, ele vai fazer agora uma abordagem mais detida em relação a alguns prazos, em relação a algumas multas aplicadas em casos pontuais pela
pela fiscalização e que são multas que podem ser antecipadas, ou seja, chegarem por e-mail por conta do E-Social, tá? Não é querendo fazer terrorismo aqui, não, é porque nós já vimos isso, né? Em janeiro nós já tivemos casos de clientes que receberam um DARF por e-mail por conta de algum problema lá no E-Social, né? Os clientes pessoas jurídicas. E já respondendo uma pergunta que eu sei que ela sempre é feita. Essas multas, elas estão previstas onde? Onde elas sempre estiveram, tá? Porque como não mudou a legislação, a multa vai depender da natureza da infração. E aí, se é uma infração de natureza trabalhista, tem uma portaria do Ministério do Trabalho, que decorre da CLT, e que consolida todas essas multas. Se é uma multa de natureza previdenciária, então eu vou na legislação previdenciária, no regulamento, na Instrução Normativa 971 de 2009, lá eu tenho todos os valores das multas para as mais diversas situações em que eu afrontei alguma regra da legislação previdenciária, tá? As multas relacionadas ao FGTS, elas acabam também sendo disciplinadas pelo Ministério do Trabalho, em conjunto com a Caixa Econômica, tá? E essas multas, os valores, o E-Social não mudou, tá? Eu tenho que analisar cada infração que eu cometi. E eu tenho uma multa genérica, que decorre de uma lei de 2012, que é a multa relacionada ao não cumprimento ou ao cumprimento errôneo de obrigações acessórias. Ou seja, o fato de não ter emitido, não ter feito o RET, ou ter feito um RET errado, me submete a uma multa só por isso. E se, por conta desse não envio, ou desse envio errado, for constatado alguma infração trabalhista ou tributária, ou previdenciária, aí também vai ter a multa respectiva, tá? Mas para essas más notícias em detalhes, eu deixo esse trabalho para o meu colega Rony, tá legal? Com licença. Boa noite a todos. Olha, pessoal, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, tá? Porque eu vou falar do tema mais que causa mais medo, mais estranheza, né? Porque todo mundo está com medo de ser multado pelo E-Social, né? Vou dar uma boa notícia primeira boa notícia. Eu não sei quantos aqui são clientes do Serac, tá? Então, muitos dos processos que o doutor Leandro passou para vocês informando, olha, você vai precisar fazer isso, não se preocupe, o Serac já fez, tá? Qualificação cadastral, saneamento de dados, tá? Os testes das tabelas iniciais com os clientes, então fiquem tranquilos. Se você é cliente do Serac, fique tranquilo. Se você não é cliente do Serac, procure sua contabilidade para saber se isso já foi feito, se não foi feito. Se vocês são pessoas que têm, né, especialistas dentro do cartório, né, que também entendem muito bem do E-Social, também eu espero que vocês estejam tranquilos, porque o E-Social, ele obviamente vai fiscalizar muito e vai multar muito, né? Mas se você pode contar com uma contabilidade que é séria e que tem buscado atender todas as exigências do E-Social, e se você tem um especialista de E-Social, você pode ficar tranquilo, porque é um processo que vai otimizar o tempo gasto hoje com processos trabalhistas, enfim, né? Nós temos hoje um processo de recursos humanos, uma demanda gigantesca, que é o que acontece atualmente, né? Então, hoje nós temos fechamento de folha de pagamentos no dia 30 ou no 5º dia útil, nós temos a emissão do CAGED no dia 7, nós temos a DIF, né, anualmente, nós temos o CEFIP todo dia 7, né? Na verdade, deveria ser feito antes para poder pagar no dia 7. Né? Então, não sei como que você está fazendo. Nós temos o Arraiz, e tudo isso vai unificar, certo? Então, você vai enviar tudo por evento. Tá? Então, como que as contabilidades elas começam a fazer a partir de agora? E por isso que a nossa entidade de classe, né, o CRC, e algumas entidades de classe pediram o adiamento da entrada do início do E-Social, pelo menos para as empresas como as MEIs, né, os microempreendedores individuais, as empresas de pequeno porte, optantes pelo simples, empresas empregador, pessoa física, né? Então nós tivemos alguns adiamentos porque as contabilidades não se prepararam exatamente para enviar esses eventos. Né? Antigamente nós tínhamos uma folha de pagamentos completa que nós apresentávamos para o Ministério do Trabalho numa eventual fiscalização. Olha essa minha folha de pagamentos completa.
né? E ele analisava se o empregado estava registrado, ele iria pedir a ficha de registro, o contrato, e nem sempre essa ficha de registro e contrato eram feitas antes do ingresso do trabalhador, como deve ser feito, né? E o E-Social ele vai padronizar isso. Olha, eu não posso mais ter um colaborador iniciando no dia 1º e sendo enviado no dia 2 para o E-Social. Eu não posso mais chegar no dia 30 para fechar a folha de pagamentos e enviar, olha, no dia 1º meu trabalhador começou a trabalhar aqui, contabilidade registra. Então você vai estar se submetendo a uma fiscalização, você vai estar se submetendo a multas, inclusive multas de ofício nesse caso, tá? Porque você não registrou o colaborador antes dele iniciar. Então o E-Social ele trata dos registros, alguns registros antecipados, tá? Eu vou falar sobre esses eventos. Então, no processo de recursos humanos, o impacto do E-Social, principalmente para os contatos e para as serventias, é o impacto de procedimentos, tá? Nos processos. As serventias elas enviarão as informações por evento e no momento em que esses eventos acontecem. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui. O empregado admitido... o empregado admitido no dia 1º de 10 de 2019. Como que vai funcionar esse procedimento a partir de agora para o contato, ou para o titular, ou para o designado que precisa enviar essa informação para a contabilidade? A contabilidade ela vai precisar enviar, realizar a qualificação cadastral do empregado. Essa qualificação cadastral ela é realizada através daquele link que o Dr. Leandro trouxe para nós. Tá? Então, a contabilidade precisa fazer essa qualificação cadastral. Essa qualificação cadastral ela é feita na hora. Em alguns momentos, sim. Em outros, o E-Social tem um prazo para devolver. Então, ele tem um prazo de até 24 horas para devolver a qualificação. Até 24 horas para dizer se aquele empregado está apto para ser admitido ou não, pela documentação que ele tem. Se ele não está apto, né, o nome dele está divergente entre o número do PIS e o número do CPF, o nome dele está divergente, você vai precisar informar para ele, você vai precisar ir na Caixa Econômica, ou na Receita Federal, ou na Agência dos Correios, e regularizar o teu nome, porque tem divergência. Tá? Somente depois que ele fizer isso, você vai enviar para realizar o ASO. E, Rony, outro problema. Porque nem sempre dá tempo do funcionário fazer o atestado de saúde ocupacional antes de iniciar. Porque eu estou com um problema aqui, eu preciso colocar o funcionário para trabalhar agora. É possível? Não é possível. Eu não consigo enviar para o E-Social um trabalhador que não fez a qualificação cadastral, primeiro pré-requisito para enviar a admissão do trabalhador. E isso pode demorar 24 horas, pode demorar 5 dias, dependendo da regularização. Eu vou precisar que ele regularize primeiro, depois eu faço a qualificação novamente. Está apto, eu envio para fazer o ASO. Tá? O atestado de saúde ocupacional vai ser realizado pela clínica, né? E dependendo, eu não sei como que as contabilidades, o cartório trabalha. Hoje no Serac nós temos parceiros que fazem isso e imediatamente já está dentro do nosso sistema o ASO. Tá? Então, no momento que o trabalhador, isso para os clientes do Serac, no momento que o trabalhador realiza o ASO, já sobe para a nossa base o atestado de saúde ocupacional. Para quem tem contrato com a gente de saúde ocupacional, de contabilidade com a parceria da saúde ocupacional. Tá? Então o ASO ele já sobe, vai para o ambiente do E-Social, informando que ele fez, que ele realizou esse atestado, que ele está apto para trabalhar. E aí no dia seguinte eu envio a informação de que ele está sendo admitido. Então eu vou enviar no dia 1º/10 a informação que ele vai ser admitido no dia 2. Porque eu não posso informar para o E-Social que ele está sendo admitido hoje. Eu preciso informar que amanhã ele vai iniciar o trabalho. Certo? Então, essa observação ela precisa ser cumprida. Para os demais eventos, da mesma forma. O Dr. Leandro trouxe o cronograma, né, do E-Social para compartilhar com vocês. Eu não sei se está na minha próxima... Não está. Pode ir na próxima. Isso, não está. O Dr. Leandro ele trouxe o cronograma, certo? Aquele cronograma, primeira fase do E-Social, ela vai trazer as tabelas. Né? Tabelas do empregador. O que são as tabelas iniciais? As tabelas iniciais é um contrato. O cronograma. Aqui. Esse 10 de janeiro aqui, eu vou enviar para o E-Social como se fosse uma espécie de contrato para o E-Social.
E eu vou criar regras para o e-social. Vou falar para o e-social assim: ó, e-social, o nome do meu cartório é esse, o titular, o designado do meu cartório é esta pessoa, esse daqui é o meu CAEPF, esses são os meus dados. Isso você vai fazer no primeiro momento. Enviou essa tabela, que é S1000, né, que nós chamamos de S1000, eu vou dizer para o e-social assim: e-social, eu também tenho uma tabela previdenciária, eu também tenho uma tabela, como que eu recolho as minhas verbas previdenciárias. Então eu vou enviar para o e-social isso daqui. E vou falar para o e-social assim: e-social, além disso, eu vou ter alguns empregados. E esses empregados serão registrados nestes cargos. E eu vou enviar a tabela de cargos e funções. Certo? Eu não posso deixar de enviar algum cargo e função. Eu vou dizer para o e-social qual é a minha estrutura de cargos e funções. Vou dizer, olha, no meu cartório eu tenho um escrevente, no meu cartório eu tenho auxiliar, no meu cartório eu tenho um vigia. Certo? Se eu resolver contratar uma auxiliar de limpeza e eu não enviei para o e-social, eu não consigo subir essa admissão. Então eu vou precisar enviar primeiro o evento para ele, dizendo qual é a minha estrutura de cargos e salários da empresa. Tá? Depois eu vou enviar para ele a tabela de rubricas, tá? Que são os eventos pagos na folha de pagamentos. Tá? Vou enviar para ele e vou informar para ele: olha, eu pago salário, eu pago gratificação, eu pago hora extra aqui no meu cartório. Tá? Isso antes de enviar a folha de pagamentos. Tá? Então eu vou dizer tudo que eu pago para um empregado dentro do meu cartório. Né? Junto com essas rubricas, eu vou dizer, dentro dessa rubrica, né, de gratificação, por exemplo, quais são as incidências dessa rubrica. E aí a gente começa a ter um pouquinho mais de dificuldade. É um pouquinho mais desafiador para o cartório, porque eu tenho que ter certeza que a minha contabilidade está informando para o e-social que eu tenho as incidências corretas. Porque eu estou enviando para a Receita Federal uma informação: olha, Receita Federal, a minha gratificação ela tem incidência de imposto de renda, ela tem incidência de FGTS, ela tem incidência de INSS, e se eu envio uma informação que deveria ter uma incidência e não tem uma incidência? Eu estou confessando para a Receita Federal que eu pago para o meu trabalhador, mas eu não recolho a parcela previdenciária desse meu trabalhador. Então eu preciso ter certeza que a minha contabilidade ela sabe o que está fazendo. Né? Uma coisa que é muito interessante no SERAC é que essa tabela de rubricas aqui, antes dela ser enviada para o e-social, a primeira coisa que nós fazemos, né? Porque nós profissionais de departamento pessoal, nós estamos acostumados assim, né? Eu já sei tudo, né? Eu já sei, eu trabalho há 18 anos com o departamento pessoal, então eu vou falar, eu já sei o que incide, o que não incide, e eu vou lá e mando. Isso é complicado, porque existe todo um trabalho jurídico que deve ser feito em cima dessa tabela. Então, eu preciso passar para o meu departamento jurídico, e é isso que acontece hoje no SERAC. Ó, departamento jurídico, hoje eu tenho 400 rubricas de folha de pagamento. Verifica para mim se as incidências estão corretas. Se essa rubrica realmente deveria ou não incidir, se eu estou pagando isso sobre se eu estou pagando DSR sobre essa rubrica, se eu não estou pagando, se está fazendo média, se não está fazendo, porque eu vou informar uma folha de pagamentos daqui a pouco. E a Receita Federal, quando ela receber a minha folha, ela já sabe onde é que está o erro de recolhimento da Previdência, porque eu já enviei antes, lá no meu contrato, que são as tabelas iniciais. Pode passar, doutor, voltar lá para onde eu estava falando, por favor. Aí. E aí, depois que eu envio todas essas informações, começam a vir as multas. Primeiro, o E-Social ele divulgou uma nota de que nós não seremos multados, nenhuma empresa será multada nos 6 primeiros meses. Porém, o E-Social vai ter todas as suas informações nos 6 primeiros meses. Certo? Então, é um alívio, porque você não vai ser multado nos 6 primeiros meses, mas é um alerta de que no 7º mês ele já sabe tudo que você fez durante os 6 primeiros meses e ele já sabe onde buscar as multas que ele quer buscar. Tá? Não se enganem com o E-Social. O E-Social simplifica a vida de muita gente, mas, por outro lado, a intenção é arrecadar. Né? A intenção... Nós tínhamos uma fiscalização que era feita por sorteio ou por denúncia. Então, nós tínhamos uma quantidade de empresas fiscalizadas muito pequena no país. Até porque nós não tínhamos condições. O país não tinha condições de enviar um fiscal em cada cartório. Quem trabalha aqui há muito tempo em cartório, eu acredito que pouquíssimos devem ter sido fiscalizados.
O Ministério do Trabalho estava preocupado com indústria, estava preocupado com fazenda, para ver se não tem trabalho escravo. Porque a quantidade de empregados era muito pequena. Só que agora ele não precisa mais enviar o fiscal lá na sua empresa, na sua serventia, para buscar informação, para olhar o livro de registro. O e-social é o livro de registro. Ele não precisa mais enviar mandar um fiscal para fiscalizar a tua folha de pagamento do registro de ponto, porque o e-social é a folha de é a sua folha de pagamentos, né? Ele não vai mais pedir a DIF, né? Antigamente nós tínhamos que apresentar aqueles cartões amarelinhos. Eu sou da época que tinha ainda aquelas chapeiras que você batia o ponto. Eu sou da época ainda que você entregava o CAGED lá em disquete. Tem gente que é de épocas anteriores, né? Mas hoje é uma outra realidade. A realidade de hoje é a realidade do ponto eletrônico da portaria 1510. Que o fiscal ele chega lá, conecta o pendrive e sai com todas as marcações. Ele não precisa te pedir cartão de ponto assinado de funcionário, né? Só que nós estamos caminhando, porque foi tirado o ponto eletrônico do e-social, mas nós estamos caminhando para que esse evento entre. Nos próximos anos, o evento do ponto eletrônico, nós estamos caminhando para que o fiscal também visualize os registros de ponto lá pelo e-social, né? Ainda não tem previsão disso, né? Ainda não tem data, mas eles já estão se preparando para isso. Então, fica o alerta, lembrando o que o doutor Leandro falou a respeito do ponto eletrônico, tá? Do fechamento em regime de competência ou não. Depois dos... Pode voltar um pouquinho. Depois dos 6 primeiros meses, quais serão as multas que serão aplicadas? E aí eu vou falar sobre a multa. A primeira multa que eu vou falar sobre o registro de admissão, tá? Nas tabelas, não tem multa prevista para não envio de tabela. O que existe de multa prevista para não envio de tabela é a multa que o doutor Leandro explicou no início, tá? Aqui, logo no início da minha fala, sobre a multa administrativa, né? Do não envio. O e-social ele passa a ser uma obrigação acessória. Então, a não entrega de uma obrigação acessória, ela pode chegar a uma multa de até R$181 mil, se eu não salvo engano, né, doutor? R$181 mil. Então, é uma multa bem salgadinha, né? Eu não posso deixar de enviar o e-social, e qualquer um dos eventos que eu não envie, eu corro o risco de estar sendo multado. Nós já tivemos... A Cida participa de alguns grupos de estudo que eu participo também, e nós já vimos algumas empresas no início do ano, só fazendo uma correção, né? Não foram clientes nossos que foram fiscalizados em janeiro, mas nós acompanhamos alguns clientes que receberam multa de ofício já no dia 8 de janeiro. Né? Foi nosso? Não. Ah, tá. Ah, sim, desse grupo. E receberam multas de ofício pela não entrega do e-social. E isso assustou muita gente, né? Mas só que o e-social já vem sendo falado... Eu venho estudando o e-social desde 2013. Né? 2009, né? Então, é um assunto que já está batido, já era para estar, né, funcionando. Qual é a primeira multa que eu vou falar? A multa sobre o registro de empregados. A multa sobre o não registro de empregados, por manter empregado sem registro, é uma multa de R$3 mil, certo? Essa multa ela pode chegar a R$3 mil por empregado, tá? Então, se eu tenho 3 empregados no meu cartório que não estão registrados, R$6 mil. Essa multa ela pode dobrar em caso de reincidência. Tá? E a reincidência não é em relação ao mesmo empregado. Tá? Cheguei hoje aqui, o doutor Luiz, o doutor Leandro, o doutor Jonathan não estavam registrados, R$6 mil para a empresa. Mas eu cheguei no outro dia e encontrei, eles foram registrados, encontrei o doutor Martins sem registro de emprego. Né? Não está registrado. Aquele trabalhador, então, R$6 mil por empregado. Por que isso acontece? Porque, e aí eu vou até fazer um adendo no que eu estou falando. O registro do empregado não é aquele empregado que está 1 mês sem registro, 2 meses sem registro. É aquele empregado que começou hoje e eu não informei. Tá? Porque eu deveria ter informado ontem.
Então, muito cuidado com o e-social, muito cuidado com as admissões. É a hora do cartório. Eu digo que o e-social ele não é um processo ruim, eu acho que é uma grande oportunidade de rever procedimentos, de rever processos, é uma grande oportunidade de enriquecer os nossos recursos humanos, de tornar o processo um processo mais bonito, um processo mais completo, né? Porque é muito complicado quando você chega numa contabilidade, por exemplo, e o empregador enviou a carteira de trabalho. E você fala, mas e o CPF? Ah, amanhã eu mando. Né? E aí não vai dar mais para fazer isso com o e-social. Tá? O processo vai ficar um processo mais bonito. Você precisa enviar tudo. Né? As pessoas até estranham um pouco da forma que eu falo, mas é porque eu sou apaixonado pelo e-social. O e-social ele vai trazer um processo legal para a empresa. Tá? Eu estava tentando passar por aqui. Pode passar. Os impactos financeiros que o cartório pode ter caso não cumpra o e-social. Tá? Não informar alterações contratuais ou cadastrais. Não basta para o e-social só você falar assim, o meu empregado iniciou e eu estou com toda a documentação dele completa. E daqui a 10 anos eu não mexi no contrato dele. Né? O empregado casou, o empregado separou, o empregado teve filho, o empregado não teve filho, e eu não informei essas alterações. Então, existe também multa caso eu não altere dentro do sistema as informações do trabalhador. Isso é muito comum acontecer, tá? O trabalhador casa, eu não fiquei sabendo, eu não coloquei no sistema, ou eu fiquei sabendo, mas aí eu ia passar para a contabilidade a informação, esqueci de passar, mas é uma informação simples, casamento, não impacta no salário, não impacta em nada, impacta na multa. Tá? A multa é de R$ 402,54 por empregado, que não houve a alteração ali, tanto a alteração contratual como a alteração cadastral. Tá? Então, muito cuidado com isso. Não informar afastamento temporário. Também tem uma multa, e essa multa é bem mais salgada do que as demais. Tá? Ela vai de R$ 1.812,87 a R$ 181.284,63. O que é um afastamento temporário, Rony? O afastamento temporário é quando o funcionário afasta ou envia ele para o e-social, para o INSS? Não. O afastamento temporário, vocês vão ficar meio chocados, mas é o que o e-social traz, é o afastamento a partir de 3 dias. Então, qualquer atestado a partir de 3 dias, eu preciso informar para o e-social. Por que o e-social quer saber de atestado de 3 dias? Lembra que um empregado, quando ele vai ser afastado, ele pode ser afastado por um prazo, dentro de um prazo de 60 dias, se ele teve mais de 15 atestados, ele pode ser afastado pelo INSS, dependendo da causa da doença dele? O e-social, ele quer saber. Né? E aí, quando você for afastar o empregado, ele vai buscar lá no e-social. Deixa eu perguntar para o e-social, a Previdência, né, vai falar, deixa eu perguntar para o e-social se esse trabalhador realmente esteve de atestado. Né? E aí você não informou no e-social. E aí você vai enviar ele para a Previdência. E aí é a hora que a Previdência vai descobrir que você não enviou os afastamentos temporários. Tá? E a multa também é bem alta, pode chegar até o teto de R$ 181.284. Por não informar atestado de saúde ocupacional. Esse é um outro atestado, que é aquele atestado, o admissional, o periódico, de retorno ao trabalho, que poucas pessoas fazem, né? E o demissional. Tá? Então, conforme determina a norma regulamentadora 7, NR7, né? Todo empregado deve fazer os exames admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, mudança de função. Rony, mudança de função também. E isso aqui é pouco observado pelas empresas. Mudança de função. Mudou de função, precisa estar apto para aquela função. Tá? Caso contrário, o empregador terá de arcar com uma multa que varia entre R$ 402,53 até R$ 4.025,33. Outra situação que o e-social vai fiscalizar. As empresas eram pouco fiscalizadas no Saúde e Segurança Ocupacional. Rony, quando que eu vou começar a enviar essas informações aqui? Lá em julho. Né? Mas eu já preciso começar a me preparar, porque quando chegar em julho, eu não vou informar o que vai acontecer de julho para frente.
eu preciso informar todos os últimos atestados de saúde ocupacional dos meus empregados. E aí é onde ele vai observar se ele fez retorno ao trabalho, se o último deveria ser retorno, ou se o último deveria ser periódico, ou se o último deveria ser mudança de função, e ele vai começar a analisar as suas informações. Então, uma orientação para quem não tem periódicos em dia, já comecem a se preocupar com isso. Tá? Para quem não tem PCMSO, se preocupe mais ainda. Porque o atestado de saúde ocupacional ele vai levar em consideração o seu PCMSO, que também é um evento que vai ser enviado para o E-Social. Tá? Então, para você ter um atestado de saúde ocupacional, esse atestado ele deve ser orientado pelo médico do PCMSO. Então, você precisa ter elaborado o PCMSO. E o médico que realizou esse exame precisa atender o seu PCMSO. Tá? Não informar acidente de trabalho. Esse daqui é um pouco menos complicado, né? Eu acredito que todo mundo sabe que quando o funcionário sofre um acidente de trabalho, nós temos um prazo para enviar as informações, e são todas as informações. E também começa a ser fiscalizado pelo E-Social, porque o CAT entra no E-Social. Tá bom? Medicina do trabalho. Exemplo, não... Ali está não elaborar, mas é não elaborar o PCMSO. Tá? Por não elaborar o PCMSO, que está previsto no artigo 201 da CLT. O valor da multa por não elaborar o PCMSO é de R$ 402,53 e pode chegar até R$ 4.025,53. Tá? A questão da saúde ocupacional, vai ser uma questão muito fiscalizada. Era uma questão pouco fiscalizada, as indústrias já eram bem fiscalizadas sobre isso, e agora todos os empregadores passam a ser fiscalizados por isso, porque qual é a intenção de fiscalizar a saúde ocupacional? A intenção do E-Social é descobrir se a Previdência realmente deveria ter o custo que tem hoje. Se realmente as doenças não são decorrentes do trabalho. Ele quer saber qual é a exposição de riscos do seu trabalhador. Ele quer saber qual é o grau de exposição, inclusive de cansaço mental do trabalhador. Tá? Para que ele saiba se aquele trabalhador está sendo afastado por uma doença ou não relacionada ao trabalho, diferente do que nós fazíamos, né, rotineiramente, e do que eles deduziam. Então, essas informações agora passam a estar também dentro do E-Social. Segurança do trabalho, por não realizar o PPRA, tá? Ou não utilizar os EPIs que estão previstos dentro do PPRA. Antigamente, o PPRA era um livrinho de gaveta para muita gente, então a clínica ia lá, fazia, né, o engenheiro fazia o PPRA, você guardava no seu armário, se um dia for fiscalizado, eu apresento. A partir de agora não é mais assim. A clínica realizou o PPRA, eu informo para o E-Social qual é o meu programa de prevenção, e aí o PPRA é um programa. Ele tem uma sequência. E eu tenho que tomar cuidado com aquela sequência que é estabelecida dentro dele. Tá? E aí lá dentro tem um cronograma de atividades que as pessoas esquecem de realizar. Isso não vai mais poder acontecer. Inclusive os treinamentos que estão obrigatórios lá, que o empregador precisa fazer, tá? Então, eu não vou perguntar quem faz ou quem não faz, mas se alerte, se você não tem trabalhador com treinamento de CIPA, Rony, mas o carteiro não é obrigado a ter CIPA pela quantidade de empregados, mas precisa ter o treinamento da CIPA, esse é obrigatório a partir de um empregado. Tá? Precisa ter o treinamento de brigada de incêndio, esse é obrigatório, vai ser fiscalizado pelo E-Social. Precisa ter o treinamento de primeiros socorros, que também vai ser fiscalizado pelo E-Social. Tá? Então, esse cronograma de atividades que é estabelecido dentro do PPRA precisa ser seguido. E, por último, eu não sei quantos de vocês já viram no PPRA de vocês, e se não contempla isso no PPRA, do cartório, nos contate, inclusive, para que nós possamos orientar vocês sobre o laudo ergonômico do trabalho. Tá? Poucas pessoas conhecem esse laudo, mas a cada risco do trabalhador, que o trabalhador é exposto, e aí lá no seu PPRA ele vai falar se existe risco físico, se existe risco ergonômico, né, se existe risco químico. Para cada um desses riscos que são identificados dentro do PPRA, existe um laudo que vai mensurar a exposição do trabalhador.
e esses laudos precisam ser elaborados, tá? Então, LTCAT, se for o caso, tá? Porque o LTCAT é uma das necessidades de elaborar o LTCAT é para a empresa que tem um trabalhador exposto a algum tipo de agente que vai reduzir ali o tempo dele para aposentadoria especial, tá? Vai incidir. Então, se é um cartório, geralmente não tem esse tipo de exposição, né? Não há essa obrigatoriedade do LTCAT. Porém, todos os trabalhadores estão expostos a um risco ergonômico. E se ele está exposto a um risco ergonômico, se trabalhou sentado mais de 5 horas, já está exposto, né? Trabalhou sentado, a postura está adequada, não está adequada, eu preciso elaborar o AET, que é o laudo ergonômico, tá? E isso vai ser fiscalizado pelo E-Social. Segurança do trabalho, enfim, a multa varia de R$ 170,89 a R$ 6.708,59. Pode passar. Não pagar o DSR, né? Ou aquele DSR embutido na comissão, enfim, porque a convenção coletiva permitiu ou não permitiu. O E-Social não vai perguntar para você se a sua convenção coletiva permitiu. O E-Social quer ver o evento lá, né? E é uma rubrica própria, né, o DSR. Então, ele precisa ir comissão de um lado, DSR do outro. E o E-Social vai fiscalizar. Por não pagar o DSR, além de ser obrigado depois a pagar o DSR para o empregado e toda, né, a questão trabalhista envolvida, que eu não vou entrar, existe também o valor dessa multa que pode variar de R$ 40,25 até R$ 4.025,33 e a dobra também em caso de reincidência. Tá? Então, não paguei esse mês, recebi a multa, não resolvi no mês que vem também, e aí ele vai dobrar. Tá? Não incluir na folha de pagamento estagiários, prestadores de serviço pessoa física, que são os autônomos, e outros. Tá? Muito cuidado com isso. Eu tenho um prestador de serviço, mas eu faço uma notinha lá e envio. O E-Social quer saber quem é esse prestador de serviço. Tá? Então, ele também precisa passar na folha de pagamentos. Mas eu tenho um estagiário, Rony, mas como é que eu faço com o estagiário? Precisa passar na folha de pagamentos. Tá? Ele precisa, o E-Social quer saber quem são as pessoas que estão dentro daquele local de trabalho. Tá? Eu falei da multa lá? Não, deixa eu só voltar. E aí a multa ela pode variar de R$ 2.331,32 até... Ela é bem mais pesada do que as demais. R$ 233.130,50. Né? Então, muito cuidado com isso, porque são multas muito pesadas. Impossibilidade da CND. Além de todas essas multas, existem outras multas. Tá? A tabela de multas é gigantesca. Eu trouxe as principais, aquilo que está no nosso dia a dia, mas existem diversas multas que o E-Social está de olho para poder cobrar, tá? Ele vai fiscalizar e a gente precisa tomar cuidado. Mas, além de todas essas multas, o E-Social também vai trazer a impossibilidade de emissão da CND. Tá? Então, isso daqui é um dos piores, né? Então, cuidado. Informei errado, não informei, não enviei os eventos trabalhistas, previdenciários, não emito CND. Então, agora a emissão da CND não está mais vinculado somente ao pagamento ou não das parcelas previdenciárias, mas também ao dever de declarar as parcelas que você pagou para o seu empregado. Tá? Então, eu tenho mais um último slide. Você quer? Com relação a esse último aspecto, pessoal, antes da gente encerrar, abrir para perguntas, bate-papo, né, desabafos, reclamações, um aspecto importante que deve ser considerado, os nossos clientes, principalmente quando nós pensamos no notário, na figura do notário, do registrador, eles são verdadeiros juristas e eles sabem que, por exemplo, você impedir a emissão de uma prova de inexistência de débitos, tá, por conta de uma questão fiscalizatória, arrecadatória, isso, a rigor, é algo que o Supremo Tribunal Federal chama de sanção política. Em outras palavras, eu não posso ter a minha atividade embaraçada, eu não posso ficar impedido de fazer prova de inexistência de débitos por conta de um interesse arrecadatório, interesse do fisco, que às vezes por um problema cadastral
que pode ser banal, né, um erro de digitação, ele impede a expedição desse documento que é vital para o desempenho da minha atividade. Nós temos consciência disso, nós temos consciência desse problema. Agora, é claro que, como quase tudo que diz respeito a esses aspectos regulatórios, fiscalizatórios, você acaba tendo que inaugurar aí uma demanda administrativa ou judicial. Tá? O fato de trazermos esse alerta não quer dizer que não sejamos solidários, tá, com essa posição do empregador, que muitas vezes vê a atividade dele embaraçada por conta realmente de uma questão de burocracia, custo Brasil, enfim. É lógico que existe um cenário para se discutir isso, e o nosso cliente, que é um jurista, sabe desse cenário adequado e sabe da demora que você tem para a prestação desse serviço jurisdicional, né? Também estamos conscientes de que tudo que a gente falou aqui, nessa questão extremamente ameaçadora, né, de multas e etc., né, isso traz uma atmosfera ruim para o cenário do debate relacionado ao sistema que a gente está discutindo, tá? Mas o fato como eu comecei falando, não existe realmente almoço de graça. Para eu fazer para eu fazer essa adequação, eu tenho aí que realmente investir tempo, dinheiro, recursos, paciência, né, minha como empregador e também dos meus quadros. Então, estamos cientes dessa conta que o empregador acaba de maneira indireta pagando. Tá? Se isso vai, daqui a alguns anos, virar algo banal dentro da rotina da gente, vai facilitar realmente a rotina do profissional de recursos humanos, de departamento pessoal, do profissional da área jurídica que atende aquela unidade extrajudicial, se isso vai acontecer, isso também é um desejo nosso. Tá? Eu também somos entusiastas do sistema, da ferramenta, vendo por esse enfoque, mas estamos conscientes dos embaraços, das dificuldades e muitas vezes das ilegalidades que com as quais o empregador acaba se deparando para entregar essa informação para o fisco. Tá? Porque, na verdade, o que a gente está falando aqui, ao fim e ao cabo, é isso. É investimento de tempo e dinheiro para entregar uma informação para o fisco e para facilitar a vida dele e também, em tese, a minha ou a do meu funcionário quando ele precisar de algum serviço público. Tá? Então, estamos, sim, conscientes disso. Tá? Mas eu não podia deixar de terminar aqui sem fazer essa consideração para vocês. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Legal. Pessoal, em relação a... E eu falei para vocês que nós, o Serac, aliviar e... Deixa eu só pegar outro microfone. E tranquilizar, né, o cliente do Serac e os possíveis clientes, enfim, nós vislumbrando toda essa gama de informações, e nós entendemos que às vezes o cartório não tem um profissional que cuide, fique 100% da sua jornada de trabalho disponível para receber a informação do empregado, passar para a contabilidade na mesma hora. Então nós investimos muito em tecnologia nos últimos anos, principalmente no último ano de 2017, para integrar todas as ferramentas de saúde ocupacional, com as clínicas conveniadas, de segurança ocupacional, com os engenheiros conveniados, com o Serac. Realizamos parcerias para que pudesse atender da melhor maneira e da maneira menos onerosa possível aos cartórios toda essa demanda, né, de segurança ocupacional, de saúde, enfim. E também investimos muito em sistemas. Tá? Então, hoje nós temos sistemas que possibilitam, por exemplo, que o empregado anexe e envie para o ambiente do Serac o atestado a qualquer momento, obviamente, né, passando pelo gestor de folha do cartório ou pelo titular, pelo designado ali, a aprovação do recebimento daquele atestado, ao tratamento do ponto do colaborador através dessas plataformas online. O trabalhador ele consegue, de qualquer lugar que ele estiver, através do celular, do computador, informar uma alteração que houve no nome, digitalizar o seu documento, enviar para o Serac, para que o Serac tenha de forma mais rápida e possa enviar para o social imediatamente aquelas informações. Então, nós investimos muito em sistemas, né, para que tanto o trabalhador tivesse a informação e pudesse fiscalizar os seus dados que estão cadastrados ali, visualizar sua ficha de registro, visualizar o seu contrato de trabalho em onde ele estiver,
né? Ele pode acessar o seu Olerite, verificar, e isso torna o envio de informações muito mais rápido, a segurança das informações muito mais asseguradas, tanto pelo titular, quanto pelo próprio empregado, que vai estar fiscalizando os seus dados ali e atualizando imediatamente, enviando tanto para o titular, tanto para o cartório, quanto para o RH do Serac, e nós possamos dar agilidade a todos esses processos da melhor forma possível, para que todos os clientes do Serac não sejam penalizados nessas multas, que nós sabemos que são multas altas e que nós não queremos receber nenhuma notificação, né? Muito menos nenhuma visitinha do Ministério do Trabalho, né? Se Deus quiser. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Dr. Jonathan. Obrigado, Rony. E para finalizar, pessoal, só reforçando as palavras do Rony, que foi muito bem colocado, e resumidamente, a gente quer dar essa tranquilidade para vocês no que diz respeito ao cumprimento das obrigações do E-Social. Falaram de qualificação cadastral, o Serac já está parametrizado com o E-Social de todos os nossos clientes. Nós falamos de KEPF, nós efetuamos a inscrição para o titular, para o responsável legal no KEPF. Nós falamos de PCMSO, dos laudos ocupacionais. Nós temos clínicas conveniadas com o Serac e a gente recebe as informações direto e nós tratamos as informações para envio pela folha de pagamentos. Ou seja, isso não onera a pessoa do cartório para que trate as informações e ainda envie para o profissional de contabilidade. Então, nosso sistema, como o Rony falou, nós investimos de forma bem expressiva no sistema do E-Social, nos profissionais que estão envolvidos, e como eu disse, nós atuamos em 21 estados e continuamos crescendo, nós respiramos cartórios. E não só isso, né? A nossa essência sempre foi jurídica. Nós somos advogados e contabilistas. Então, além do departamento para dar esse respaldo jurídico, para dar essa orientação jurídica no E-Social, na parte tributária, na parte previdenciária, nós também atuamos no processo. Ou seja, alguma demanda por algum problema que você teve no cumprimento de alguma obrigação, sendo trabalhista, sendo tributária, algum funcionário que entrou com uma ação contra o cartório, nós também defendemos os nossos clientes nessa demanda. Então, é uma empresa bem completa. E um ponto bem interessante que o Rony abordou também, do nosso sistema, que é uma novidade e tem sido muito bem aceito, bem procurado no mercado, é em relação às informações em tempo real. Nós temos um sistema que até o tratamento de ponto é automatizado. O próprio, a gente recebe as informações do relógio de ponto, já importa automaticamente para o sistema e você consegue acessar de onde você estiver, do celular, do computador, e você acessa, você consegue ver quem chegou atrasado, consegue filtrar, consegue tratar, e ainda esse mesmo sistema consegue ser um intranet, uma comunicação para todos os empregados dentro do cartório, trazendo modernização, trazendo aproximação de todos, trazendo um RH potencial, um RH produtivo dentro da organização. Então, é com muita alegria que eu encerro essa palestra. Agradeço ao Colégio Notarial do Brasil, aos meus colegas do time Serac aí, que brilhantemente fizeram essa apresentação, e agradeço vocês por estarem aqui e prestigiarem a gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigada por essa palestra incrível. Agradecemos também todos que compareceram hoje e ao pessoal que acompanhou a gente online. Peço a gentileza que retirem seus certificados comigo ali na porta, tá bom? Obrigada.